Muito bem, começa agora o quadro Nosso Consultório. Aqui comigo a pediatra a doutora Elisângela Aparecida Galdino Menezes. Ela veio falar sobre Covid-19 em crianças e sobre como melhorar a imunidade dessas crianças. E aí, doutora, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Tudo bem, boa tarde. Prazer é meu poder participar aqui e orientar a população. Muito bem. E é um segmento que pouco está falando, né? A criança, Covid-19 em criança, quando aparece uma, aí é um susto, rouba, criança pegando o Covid-19. Como é que a senhora vê esse quadro, doutora? Na verdade, é muito importante a gente ter esse espaço para esclarecer, porque recentemente a gente tem visto mesmo noticiar alguns casos de Covid dentro do município e fora, e isso tem causado grande alarde, grande medo, né, nas famílias, com relação a que risco é o real que as crianças estão correndo. Então, com a noticiação desses casos, há uma impressão para as famílias de que agora, com esta nova cepa do vírus, que agora que a gente está tendo o coronavírus infectando crianças. Na verdade, ele sempre infectou crianças. O que a gente vê no Brasil e também em outras partes do mundo é que as crianças elas têm quadros mais leves, assintomáticos, e que há estudos aí identificando uma taxa menor de transmissibilidade do vírus por essa população, que é a população infantil. É sabido que a criança pode contrair o vírus e a estatística recém-lançada aí pela Sociedade Brasileira de Pediatria, estudando todos os dados epidemiológicos de 2020, 2021, mostrou que não há uma gravidade em relação à estatística de hospitalizações, internações em UTI e óbitos maior em 2021 do que já havia em 2020. Então, claro que a gente está vendo um avanço da pandemia, e esse avanço, com o maior número de infectados, vai acometer todas as faixas etárias, inclusive as crianças, né, que nunca estiveram imunes em relação ao coronavírus, apenas com relação à gravidade dos sintomas que a criança apresenta. Então, a gente continua tendo... o número de testagem em criança aumentou muito no ano de 2021. Então, a notícia, tanto da vizinhança, de um amigo, ou na mídia, sobre contaminação de criança, está sendo mais prevalente mesmo, né? Porque o número de infectados aumentou em total, a faixa etária de todas as faixas etárias. E esse aumento, estudado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mostrou que a estatística de hospitalização, mesmo com o avanço da pandemia, não é maior. Então, em 2021, a gente está tendo menos hospitalização em crianças pelo coronavírus e a letalidade do vírus, considerada naqueles pacientes que foram para a UTI com síndrome respiratória aguda grave, é menor. Isso se deve ao avanço nos cuidados que nós estamos tendo, né, um maior planejamento, inclusive, na abordagem desses pacientes em ambiente hospitalar, e mostra que essa cepa nova, essa nova variante do vírus, ela até então não demonstrou que vai ser mais agressiva nessa população pediátrica. Foi noticiado aqui em Patos de Minas um caso da síndrome inflamatória multissistêmica grave em crianças. Inclusive, um estudo que eu participei, junto com a doutora Eliane, que é pediatra lá do Hospital Veracruz. O caso aconteceu em Patos. Aconteceu em Patos, nós é que fizemos assistência, e serviu até de publicação para uma revista científica. Então, não são muitos casos, é uma doença rara, não é uma doença comum. E, ao ser lida pelas famílias, as famílias às vezes vão pensar que aquilo ali está chegando, né, em Patos de Minas, que aquilo está colocando as crianças em maior risco. Essa variação de gravidade da doença já foi notificada em várias partes do mundo, como nós tivemos um caso aqui, e não é comum. E ela não é como se fosse mais contagiosa que outros, é uma susceptibilidade individual. Então, o próprio indivíduo, a própria criança, por questões do sistema imunológico, de comorbidades que a criança tem, aumenta o risco dela evoluir para essa fase de complicação tardia. Mesmo numa condição normal, cada criança tem uma reação. Exatamente. É um organismo diferente. Como se a gente tivesse também a mesma situação em qualquer outra doença, né? Então, recentemente eu tenho recebido muitas mensagens pelas redes sociais, lá dentro do hospital, falando sobre essa questão de não ter leito de UTI para a pediatria em Patos de Minas, né?
Eu sou de Belo Horizonte, minha formação é no Hospital das Clínicas da UFMG. Tem 12 anos que eu estou aqui em Patos, e desses 12 anos sempre teve um único leito de UTI pediátrica em Patos, para todas as morbidades. Então, essa recém-preocupação, nossa, mas a gente não tem leito de UTI, né? É uma preocupação de muitos anos, não é nova, né? E nós não temos uma demanda maior de leitos de UTI por causa da questão do coronavírus em relação à população pediátrica. Em relação a essa população, não. Então, não é que a gente não esteja dizendo que a doença não é grave, que todo mundo precisa se cuidar, é necessário ensinar as crianças como higienizar as mãos, é necessário evitar as aglomerações mesmo, né? A criança transmite, mesmo não tendo a fórmula mais grave da doença, no processo de transmissão, ela participa. Participa, mas alguns estudos têm indício que ela não seja, assim, tão disseminadora da doença, sabe? Então, não é que o caminho, ali, o ambiente em que a criança está, vai ser uma alta taxa de transmissão. Isso tem sido estudado no mundo todo. Até pelo próprio comportamento da criança, né? Não está mais na escola, não está mais na creche, está mais quieto em casa, a mãe e o pai cuidam melhor, né? Tem esse aspecto comportamental. Né? Mas mesmo em locais em que as escolas já voltaram a funcionar há muito tempo, né, em outras partes do mundo, os ambientes escolares eles não foram tidos como nichos de Covid, assim, ambientes em que há propagação intensa do Covid. E isso é outra preocupação que a gente está tendo, e as famílias também, com relação de quando é que meu filho vai poder voltar a estudar. Né? Nós estamos aí com uma geração... Eu brinco que nós estamos no topo do morro para descer, né? Eu já estou no topo do morro para descer. Mas as crianças estão lá querendo subir, né? Esse morro da vida. Imagina essa geração daqui a 40 anos, né? Uma geração que ficou privada de escola por 2 anos consecutivos, com uma educação precária. São 2 anos perdidos, né? 2 anos perdidos. Nós já estamos num país em que o índice de desenvolvimento humano é baixo, a escolaridade é baixa. E mesmo aqueles que conseguem chegar até o nível superior, a gente tem uma dificuldade maior de ter esse acesso, né, a toda a população no país. Então, nós estamos tratando uma geração inteira que, independente da classe econômica e social, está privada do ambiente escolar durante 2 anos. Daqui a 40 anos, o que vai ser do país que a gente está construindo para os nossos filhos? É claro que a situação da pandemia limita a abertura de espaços, mas assim que a gente conseguir controlar isso, há uma premente necessidade de a gente colocar essas crianças de volta na vida, porque o Brasil vai ser delas daqui a pouco. Né? Claro. E isso a gente vê, não é uma questão só brasileira, a gente vê em outros países o retorno das atividades escolares infantis. E os pais, às vezes, com esse receio, né? Não vou colocar, porque senão meu filho vai ter uma MISC, que é a síndrome inflamatória grave. Então, é super importante que eles entendam que a estatística dessa complicação é rara. Muito bem, estou mandando eu chamar alguma coisa do Facebook aqui no nosso... Oi, Gui, boa tarde. Como está o atendimento médico em Patos de Minas para as crianças contaminadas com Covid? Na Covid da UPA não tinha atendimento para crianças, não tinha pediatra. Me mandaram levar ela no pediatra do pronto-socorro da UPA e não levei porque eu e ela estávamos contaminados. Como que faz numa situação dessas? É a Jane da Silva Chagas, doutora. Oi, Jane, tudo bem? As crianças precisam sim ser atendidas. Quando as crianças estão com sintomas leves, né? Ou mesmo aquela criança assintomática, às vezes a gente recebe mesmo uma criança assintomática, mas que a mãe e o pai se preocupam muito, porque eles estão positivos. Então, eles querem entender como a criança vai ser abordada, né? A gente não pode esquecer que criança não é um adulto pequeno. Criança é um organismo completamente diferente. Então, o que vale nos protocolos e que tem sido discutido para tratamento de adultos, que é a população que mais se agrava mesmo, não é a mesma coisa do que medicar a criança, tá? As crianças assintomáticas não precisam ser medicadas. As crianças com sintomas leves, elas podem ser atendidas até na unidade básica de saúde pelo médico de saúde da família, que tem a habilitação para atender esses casos. E as crianças que apresentem quadros de febre mais alta, prostração, vômito,
tosse muito intensa ou dificuldade respiratória, elas sim precisam ser atendidas pelo pediatra. A questão da organização do município com relação ao fluxo da pediatria, ela realmente foi separada. Até onde eu tenho notícia, eu não sou funcionária da prefeitura, mas até onde eu tenho notícia, no hospital de campanha não existe um plantão de pediatria. O plantão de pediatria, ele é na UPA antiga, né? A UPA que não é o Covid, onde não é o hospital de campanha. Então, é um fluxo a ser discutido com a Ana Carolina, que é secretária municipal de saúde, com o prefeito, sobre esse destino das crianças que apresentam sintomas mais intensos. Agora, doutora, a senhora fala aí a respeito do momento de procurar o pediatra. Eu acho que o momento de procurar o médico, o pediatra, o profissional, é na hora que surge uma dúvida. Isso. Porque esse negócio de achismo... fora de brincadeira, doutor, eu estou assim, apavorado com o tanto de coisa que a gente está vendo aqui. Só para colocar um adendo nessa minha preocupação aqui, tem um senador que está receitando o uso de solda. Eu vi essa notícia, um negócio assim, um negócio assim absurdo. E mais absurdo ainda, vindo de uma autoridade, um senador da República falando um absurdo desse aí. E tem gente que acha até por falta de conhecimento ou porque vira a sua inteligência e busca conhecimentos em outras áreas e tal, não presta muita atenção nisso, as pessoas acreditam. Sabe? Eu fico aqui, a pessoa fala, você tem que tomar remédio tal. Eu tomo o que o meu médico me receitar. Se for bom ou ruim, é problema dele. Ele é que vai assumir a responsabilidade sobre aquilo que eu vou passar, que eu vou reagir em relação... Mas eu tenho que confiar em alguém, então eu vou confiar no médico. E com isso, é uma coisa até importante a gente comentar, ultimamente tem aumentado muito a demanda, a procura por milagres, né, gente? Quem de nós não anseia por um milagre? Eu também anseio por um milagre. E nessa busca, as pessoas têm procurado medicações que vão aí melhorar a imunidade, sem essa proposta. Se você vai atrás de uma vitamina, de um óleo, enfim, um medicamento mesmo, até de alto custo, às vezes, e a pessoa quer tomar simplesmente para melhorar a imunidade. Eu sou imunologista e, como imunologista, eu me sinto na obrigação de explicar que o nosso sistema imunológico, numa pessoa saudável, ele não precisa de medicamentos, tá? Então, não existe assim, eu vou tomar tal coisa para eu não adoecer. Quisera eu que existisse, todo mundo, eu teria sido a primeira a tomar, ia dar para os meus filhos também. Então, se tivesse um remédio e falasse, não, se tomar isso aqui, você não vai pegar Covid, você não vai adoecer. Que bom seria que tivesse isso, mas não existe. E muitas vezes nessa busca há uma medicação iatrogênica aí das crianças. Não existe. A prevenção é com modo de vida, com alimentação. Isso, eu falo que a gente busca algo simples, que é ir lá tomar uma injeção. Tomar uma injeção é simples, um medicamento que resolva isso. Mas é bem difícil a gente cuidar da nossa saúde imunológica. Porque, no final das contas, quantos de vocês estão conseguindo fazer atividade física todos os dias? Quantos de vocês estão conseguindo fazer com que a sua alimentação e das suas crianças seja saudável e evite aí os processados, industrializados? Quantos de vocês conseguem dormir 8 horas de sono por dia? Conseguem cuidar da saúde mental com tanta coisa ruim acontecendo por aí? E isso sim fortalece o sistema imunológico. O uso de medicamentos, tem gente que já me procura falando, não, eu já tomei um remédio que eu quero tomar de novo, uma vez me prescreveram, para melhorar a imunidade. E aí eu pergunto, você tinha problema ou tem problema na imunidade? Eu falei, olha, eu estava com a imunidade baixa. Muito cuidado com esse termo, estar com a imunidade baixa. Pessoa que tem uma doença imunológica, ela tem que ter nome. Então, existem várias imunodeficiências e elas são classificadas e recebem o nome da doença e os tratamentos são bem diferentes. Não existe um estado geral de imunidade baixa inespecífico. Eles sempre levam um nome. É a mesma coisa que você falar assim para mim. Eu tomei um remédio uma vez para uma infecção. E aí eu te pergunto, a infecção era onde? No pulmão, no rim, na garganta? Você fala, eu não sei. Era uma infecção. Então, o problema no sistema imunológico, ele tem no linfócito T, no linfócito B, no anticorpo. Em cada fragmento do sistema imunológico, a gente pode ter uma doença. Então, procure um esclarecimento diagnóstico correto e evite a busca, né? Eu acho que milagre é só na fé mesmo. Evite a busca do milagre na farmácia. Muito bem, vamos aqui, temos mais pelo menos 2 perguntas aí para a gente encerrar, doutora. A Isis
Está dizendo assim, gostaria de saber sobre a prevenção de criança de 1 ano, pois as mesmas não ficam de máscara, é correto passar álcool em gel nas mãos? A criança de 1 ano vai pegar no quê? As crianças vão pegar em tudo, né? Se eu brinco, as crianças pegam em tudo mesmo. Mas não pega Mas na a mão questão de ninguém, é... Um levanta lá da cadeira. Exatamente, também. E mesmo as crianças que têm convívio umas com as outras. Então, o ideal não é mesmo usar o álcool gel. O uso de máscara em crianças menores de 2 anos, ele não é indicado, tá? E lavar as mãos das crianças com água e sabão, higienizá-las adequadamente. O álcool em gel, ele vai ser levado à boca nessa idade. Então, a criança vai acabar chupando ali na mãozinha, tá? Então, não tem como fazer essa prevenção usando as mesmas medidas que o adulto. Mas também saiba que o acometimento também não é igual ao do adulto, é muito diferente, né? Muito bem, nosso tempo acabou, mas eu quero pelo menos mais uma aqui. Vamos ver essa pergunta aí. Coloca aí, por favor. A Pamela gostaria de perguntar sobre as crianças que têm bronquite. Aliás, problema respiratório em criança não é um negócio tão difícil assim, né? Não, é corriqueiro. Isso. Então. Não, as crianças que têm problemas respiratórios, principalmente que têm problemas respiratórios já crônicos, alérgicos, né, que tem asma, a bronquite, a sibilância do lactente, que a gente fala, que é aquele bebê que está sempre chiando, né, o bebê chiador, a gente precisa cuidar de evitar que esses bebês entrem em crise. Então, os pacientes que já têm quadros recorrentes devem procurar o médico para fazer um plano de ação de prevenção. Existem cuidados medicamentosos e cuidados do dia a dia com a criança que podem evitar que ela tenha que ir ao pronto-socorro chiar. Então, manter os asmáticos, os alérgicos bem controlados, inclusive com medicações de controle mesmo nesses casos, favorece muito que a gente não tenha idas desnecessárias ao pronto-socorro e coloque as crianças aí em maior risco. Então, manter o plano de prevenção das crises. Muito bem, doutora. Acho que nós temos assunto aqui para ficar a tarde inteira falando, né? Sim, quero Mas, convidar... de qualquer forma, obrigada, né? Não, eu quero convidar a senhora para voltar aqui, porque eu acho que a gente precisa falar com as pessoas, sabe? Eu fico aqui meio que sozinho, tentando combater tantas barbaridades, né, que a gente vê aí, principalmente na mídia, que tem hora que eu fico meio desolado, sabe, doutora? Não, eu venho te fazer companhia. Porque é tanta coisa assim, é tanto absurdo que não dá para nem acreditar. Nós temos que combater aí as fake news, combater os alarmismos desnecessários, né? Existem órgãos, eu sempre tento manter nas minhas redes sociais informações das sociedades oficiais, né? Porque a gente precisa valorizar aquela informação segura. Então, cuidado com isso, porque isso realmente tem sido tóxico, né, para as famílias. Obrigado, doutora. Disposição. Grande abraço.